Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, Que dia que é hoje, Siri? 25 de outubro. Eu tô com meu zoião verde aqui do meu lado. Hoje é o olhão verde da mamãe. E vamos fazer uma leiturinha hoje. Então, quando eu fui no centro, eu peguei o outro livro que eu falei pra vocês, que é esse aqui, ó. O Amigo Jesus, que é também por José Carlos de Luca. De novo o tema Jesus, que eu acho que é legal. A gente pode intercalar um pouquinho, né? Mas aquele outro são mais reflexões psicológicas, né? Aqui a gente se aproxima mais de Jesus. Então, gente, se resolve, filhinha. Bibi, ela não sabe se ela deita, se ela não deita, se ela senta. Pronto, se resolveu. Gente, ela é muito teimosa. Também já tô velha, gente. Eu já tenho 10 anos. Velha não. Sou uma jovem senhora. Tenho uns 10 anos já. Tô indo pra onde? Eu sou mimada. Né? Cara dela. Vocês não fazem ideia da cara que ela tá fazendo. Então, mais uma vez, então é um livro que eu não conheço, eu não li ainda, peguei lá hoje. Aqui, vamos falar um pouquinho do resumo aqui, né? Com a leitura de O Amigo Jesus, o leitor descobrirá que, mesmo nos momentos de maior aflição, jamais estará sozinho, pois tem Jesus, aquele que amou, sofreu e sentiu todas as vicissitudes humanas, falando diretamente ao seu coração, porque é sentido mais de perto através das lindas reflexões trazidas ao final de cada capítulo. Basta permitir que essa relação de amizade, há mais de 2000 anos, buscada pelo Cristo, se solidifique para que, então, possa perceber que, de fato, está no melhor caminho em direção à felicidade e, com certeza, na melhor companhia. Eu tô na melhor companhia aqui, gente, porque ela tá reclamando carinho. Ela tá carente, essa criança. Meu Deus do céu. Minha filha. Então, hoje foi dia de palestra lá no centro, né? Foi uma palestra bem legal, falando sobre Francisco de Assis, né? Porque é o mês de Francisco de Assis. Foi bem interessante, bonita. Sempre falar de Francisco é sempre bom. E a gente acaba querendo se espelhar um pouquinho nele, né? Já que muitos dizem que ele foi o jovem João Evangelista, né? E que reencarnou na figura de Francisco de Assis e mesmo assim teve aquelas dificuldades de início, né? Quer dizer que nem tudo está perdido para a gente. Então vamos fazer a nossa oração. Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, querido Francisco, Doutor Bezerra de Menezes, nosso outro irmão Chico também, que é muito próximo de nós, agradecemos a oportunidade de estarmos hoje junto a vocês, espíritos superiores, e também aos nossos mentores espirituais, para esse momento de encontro com Jesus, de leitura, que possamos entendermos essas palavras da leitura para nos aproximarmos cada vez mais de nosso Mestre, trilhando os nossos caminhos da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vou lá, vou ter que fazer tudo com uma mão, né? Oi, minha filha, gente. Ela tá demais. Tá botando a cabeça pra trás porque ela quer carinho. Ela é ciumenta, ela tem ciúme do celular, tem ciúme de livro, ela tem ciúme de tudo.
Eu vou ler a introdução, hoje vai ser um pouquinho mais demorado, que eu vou ler uma introdução que é Chico, gente. Falando, é a primeira vez que eu tô abrindo o livro. Eu peguei hoje, eu nem abri. Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos, envia os seus mensageiros à terra. Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Não consigo imaginar, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Ele não ia querer deixar-nos assim, entregues à nossa própria indigência. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Chico Xavier. Isso está lá no Evangelho de Chico Xavier, escritos por Carlos Bacelli, pela editora Didi. Vamos embora. Vamos ler tudo? Vamos para o prefácio? Que é bom ler tudo. Livro espírita, a gente tem que ler tudo. Prefácio parece muito bonito, gente. Há um tempo de semear. Há um tempo de colher. Há um tempo de aprender e experimentar. E, finalmente, vem o tempo de decidir e se qualificar para a nova era que há de chegar. Lindo, poético, né? Os tempos anunciados de separação do joio e do trigo chegaram. Não há mais como protelar nossas decisões pela transformação moral. O último capítulo do Jesus, do outro, né? Do coração de Jesus, se falava do joio e do trigo, né? Há muita dor nesse tempo. São muitas as razões, mas praticamente podem ser resumidas pela colheita de espinhos como resultado da semeadura da indiferença e do egoísmo. Tá, filha? Gente, tá numa carência total. Há muita esperança também nesse tempo. Finalmente, o bom combate que muitos enfrentaram e tantos outros continuam pelejando fará a diferença nesse momento. Vencer talvez nem seja mais possível. Há que se ter a boa vontade de levantar e continuar. É o tempo da indulgência, do perdão, da caridade. E porque as trevas se desesperam e os orgulhosos se confundem, há muita gritaria, confusão e obsessão. É tempo de decidir e a uma só voz ouvir, sentir e seguir Jesus. Há pouco tempo, em 2007, nas comemorações de 150 anos do Espiritismo, Bezerra de Menezes convocou-nos a fazer como os 70 da Galileia fizeram, anunciar que o Cristo está na terra para a glória do Espírito imortal. Isso, José Carlos de Luca tem feito há um bom tempo, mas ele foi além, encontrou-o e está nos ajudando a ouvi-lo. Segui-lo é nosso desafio na condição de trabalhadores da última hora. Isso quem escreveu foi Jeter Giacomini Filho, diretor de programação da Rede Boa Nova de rádio. Aqui eu achei muito interessante esse prefácio, porque ele fala realmente, né? Assim, o que acontece? Nós temos um tempo, tivemos e temos, né?
tempo de semear, o tempo de colher o que a gente semeia, preparar a terra, né? Arar a terra, né? Aí vem o tempo da gente decidir o que a gente quer semear, né? Antes de semear, a gente precisa decidir, eu quero semear o quê? Espinhos ou árvores frondosas, né? É o tempo da separação do joio do trigo. Nós não estamos mais em posição de ficar empurrando com a barriga e atrasando as nossas decisões, os nossos atos. Por quê? Estamos num mundo de transição. Estamos em plena transição planetária. Estamos no final das provas e expiações para passarmos para o mundo de regeneração. Como já vem falando diversas e diversas vezes, nós precisamos, é o momento da nossa transformação moral. E é a nossa transformação moral que nos levará aonde precisaremos estar, porque a gente sabe que tudo é sintonia no mundo espiritual, né? Se nós quisermos realmente, né, evoluirmos, a gente não tem outra alternativa de que semear bons frutos. Nós não temos mais opção. Principalmente nós espíritas que estudamos, que trabalhamos em casa espírita, ou simplesmente simpatizantes, mas que conhecemos um pouco da doutrina. A gente não tem mais tempo a perder. A hora é agora. A hora é agora. Essa provavelmente, se fizermos tudo direitinho, será a nossa última encarnação em mundos de provas e expiações. Lembrando que essa é a nossa melhor versão, né? A nossa melhor encarnação também. Então, vamos deixar a indiferença de lado, o egoísmo, o orgulho, o preconceito, todos esses sentimentos que só nos atrasam, que fazem com que nós colhêssemos só espinhos. E que, gente, a gente sabe que a lei do retorno existe, né? Então, vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, não necessariamente material, mas a caridade moral, gente. O que é a caridade moral? É dar um sorriso, um abraço, uma palavra de acalento, de consolo, é visitar doentes em hospitais, distribuir a quentinha na rua e conversar com o morador de rua, como hoje se falou. Assim, essas pessoas representam Jesus. Visitarmos orfanatos, casas de idosos, enfim. Nós somos trabalhadores da última hora. Nós que trabalhamos em casas espíritas, somos os trabalhadores de última hora. Nós precisamos acordarmos. Não adianta ir para a casa espírita só para dar passe, para trabalhar trabalhar no mediúnico, assistir uma aula lá ou cá e não fazer nada e não botar em prática. Não adianta muita coisa, porque a gente precisa botar em prática. Por isso que eu gosto da nossa casa, porque a nossa casa nós estudamos, temos os cursos. Não tem aquela coisa de obrigatoriedade de frequentar curso igual em outras casas existe. Isso vai da consciência de cada um. Então você sabe que você precisa fazer o curso, porque você precisa se entender mais, você precisa, se você for médium, entender o que é a tua mediunidade, o que é esperado de você. Você precisa aprender a fazer contato com os teus mentores.
Você precisa entender o trabalho que é esperado de você, o que é esperado de você. Isso, sim. Mas a maioria esquece que tem cesta básica para distribuir, que a casa tem um atendimento fraterno, que nada mais é que um acolhimento, se colocar à disposição para conversar com aquela pessoa que está ali num momento de desespero, seja ele espiritual ou não, porque muitas vezes as pessoas até acham que estão com um problema espiritual e não é espiritual, é simplesmente uma grande tristeza, um peso que a pessoa está carregando e que ela não tem para onde botar para fora, e ela vai para a casa espírita. A gente está num momento que, como tem muitas pessoas individualistas olhando só para si, ficando só vidradas ali em likes na internet. Ah tá, vou postar uma foto no Instagram. Quantas curtidas você tem? Ai meu Deus do céu, eu só tive 50 mil curtidas. Eu queria 100 mil. Gente, a vida não é isso. A vida não é isso. Porque isso é o que? É a vaidade, é o orgulho. É o orgulho. É igual eu falo, eu não faço esses videozinhos aqui pra virar blogueira, não. Eu faço porque isso me obriga a ler. Eu estou me obrigando a ler, a estudar, mesmo sendo sozinha. Então, eu estou me colocando em movimento. Isso está me aproximando de Jesus, principalmente essas leituras edificantes. Porque está num momento que está um alvoroço espiritual, porque tá as trevas versus luz. As trevas estão desesperadas. Ele fala aqui, ó, as trevas se desesperam, os orgulhosos se confundem, há muita gritaria, confusão e obsessão. Tem muita gente obsediada. É só olhar na rua, gente. A gente vê na rua, as pessoas estão obsediadas, muitas delas descontroladas. A gente vê dirigentes de países, eu duvido que eles não estejam obsediados. Eu duvido. Porque não tem como você ver certas atitudes de certos dirigentes aí, mundo afora, falando coisas, e você para pensar, você fala, mas meu Deus do céu, essa pessoa não tá normal, não tá no seu estado normal. E não tá. Não tá. A gente tá na hora de decidir se a gente vai ficar do lado de Jesus. A gente precisa ficar ao lado de Jesus para quê? Para evoluir. Para ter uma vida mais pacificada. Tem problema? Tem. Temos problemas? Temos. Passamos dificuldades? Passamos. Mas com Jesus junto com nós, nossas dificuldades se tornam mais leves. Elas não vão sumir, não vão desaparecer. Não vai acontecer um milagre e falar assim, opa, sumiu tudo. Não, não vai acontecer isso. Nunca. Nunca. O que vai acontecer é que a gente vai aguentar melhor aquele fardo que a gente vai carregar. Aquele peso vai se tornar mais leve. Vocês entendem o que eu tô falando? A gente precisa sentir Jesus dentro de nós, dentro de nossos corações. Hoje eles lembraram lá na palestra uma fala de Madre Teresa, que eu sou fã de Madre Teresa, gente, que a jornalista perguntou, né, o que ela podia fazer, né, para ser bem recebida no reino dos céus, um negócio desse estilo assim. E
todos os feitos dela, né? Que ela seria muito bem recebida por Jesus, enfim. E irmã Desirê falou, não é isso, não é o que, a quantidade, não é a quantidade, não é o que, é o amor que a gente coloca naquilo que a gente faz. É igual quando a gente tá em casa, que a gente faz uma comida com amor, todo mundo vai saborear. Pode ser a comida mais simples que seja. Pode ser a coisa mais simples que exista. Se você fizer com amor, vai ser a comida mais deliciosa que você vai comer. Tudo feito com amor é muito melhor. É muito melhor. Então, a gente vê, por exemplo, na mesa mediúnica. O que acontece na mesa mediúnica? Nós temos que dialogar com nossos irmãos que estão em sofrimento. Vamos falar assim. Eles estão em sofrimento, estão passando por dificuldades, não estão aceitando, estão rancorosos, vingativos, querem por fim a existência de um inimigo do passado, querem, enfim, 1.000.000 de coisas. Mas se nós que estamos trabalhando ali na mesa mediúnica não irradiarmos amor, carinho, afeição para aqueles espíritos que estão ali em sofrimento, eles não vão se acalmar, eles vão ficar, não vai adiantar de nada a gente falar. Não, porque isso, porque você vai encontrar Jesus, porque você vai encontrar fulano, porque vai acontecer isso. Mas se eu não falar com amor, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar. Porque eles não são bobos. Eles não vão cair na nossa lábia, assim, vamos dizer assim. Eles não vão cair. Por quê? Porque mesmo aqueles espíritos que estão altamente perturbados têm a noção de que precisa-se de amor. Tanto é que geralmente quando a gente comenta, tem muitos sofrendo muito, passando por um momento muito delicado, aquele espírito que não sei o que, muito revoltado, querendo quebrar tudo. Aí você fala pra ele, olha só, tua mãezinha tá ali te esperando, teu pai, teu avô, tua avó. Uma pessoa pela qual eles têm um amor assim incondicional, eles desabam, porque o amor salva. Aí sim, aí eles aceitam ajuda, aí eles entendem que sim, há um Deus, um Pai acima de todos nós, que nos ama a todos de maneira igual. Nos ama sem condições, apesar de todos os nossos equívocos, nossos enganos. Meu Deus, só Deus sabe tudo que nós já fizemos em nossas existências para ainda estarmos em mundos de provas e expiações. Nós estamos lá desde lá da idade da era de Cristo, fazendo besteira atrás de besteira. Não é nessa encarnação que a gente vai virar algum Chico Xavier, que a gente vai virar algum Francisco de Assis, porque a gente ainda não entendeu.
quando a gente pensa a gente não vê, teoricamente, quando a gente escolhe reencarnar, a gente escolhe todo o nosso processo reencarnatório. Isso, aí a gente faz milhões de promessas. Parece até promessa de namorado, né? De amor eterno, de juras, né? De juras de amor, é praticamente isso, né? Ah, porque eu vou ser perfeito, porque eu vou fazer tudo direitinho, porque eu vou fazer tudo assim, porque vai ser assim, assim, assado, nananana. Aí chega na hora, tem um esquecimento, né? O véu do esquecimento. Aí o véu do esquecimento, a gente começa a deixar aqueles sentimentos que a gente ainda guarda dentro de si, né? Orgulho, vaidade. Gente, quem não é orgulhoso, vaidoso? Tem um grau mais elevado, grau menos elevado, mas todos nós, de alguma maneira, somos orgulhosos e vaidosos. Não aceitamos críticas, não aceitamos isso, não aceitamos que sermos às vezes menos do que o outro, não achamos justo isso, aquilo conosco. E aí? Como é que a gente trabalha nisso? Nos aproximando de Jesus. Nos aproximando de Jesus. Ele é o caminho. Ele. Só Ele. Isso a gente precisa entender. Ele é aquele que nos mostra o caminho todo santo dia. E que mesmo assim a gente é incapaz de acompanhar. Nós somos incapazes de acompanhar. A gente não sabe, talvez nós lá atrás, na época dele, fomos um dos seguidores e ainda estamos aqui, ó. E ainda estamos aqui, enrolando. Por isso que eu falei, trabalhador de casa espírita, nós somos trabalhadores de última hora. Somos trabalhadores de última hora. Mas para sermos trabalhadores de última hora, precisamos colocar amor naquilo que fazemos. Não podemos fazer as coisas pensando assim, eu sou médium da casa. Não importa o que você faça dentro da casa espírita. Não importa quem você seja dentro da casa espírita. Não importa. Tem que ter humildade suficiente para saber quando dá, quando não dá. Tem que ter humildade suficiente para saber que mesmo se você só faz uma coisa, encher copinho de água, você já está fazendo bem. Porque naquele copinho de água que você está enchendo ali, você pode muito bem naquele momento estar em prece, vibrando para que sejam colocados naqueles copinhos de água todos os fluidos necessários para os irmãos que estarão lá. Como no dia da cirurgia, quem está na cozinha fazendo chá, pode, eu só faço chá. Não, você não faz só o chá. Aquele chá que você está fazendo é aquele remedinho na saída que o paciente vai tomar, porque aquele chá foi feito com amor, com o coração de Jesus. Ah, eu só varro a casa espírita. Não. Você está botando a casa espírita à disposição daqueles que necessitam ajuda e que vão procurar Jesus. Você acha que você está varrendo a casa espírita sozinho?
Não tá, não. Tem um monte de espíritos varrendo a casa espírita no mundo espiritual, no mundo invisível. Estão tudo lá varrendo contigo. A gente acha que a gente só tem encarnado na casa espírita, trabalhando, fazendo de tudo. Não. Todos os níveis têm. Por isso que eu falo, nós não podemos sermos orgulhosos. Porque quando a gente chegar do outro lado, lembre-se de André Luiz, quando ele chegou do outro lado, quando ele foi para o nosso lar, porque eu era médico. Não, você era médico na Terra, aqui você não é médico. Ele foi fazer o quê? Limpar chão. Ele foi limpar o chão. Antes de poder fazer alguma coisa pelo outro, da maneira que ele queria, como doutor. Ele não era mais um doutor no mundo espiritual. Ele era um espírito recém-chegado ao nosso lar e que precisava aprender. Estamos de acordo? Então, esse foi o prefácio só, gente. Já começou bem, né? Então vamos botar de lado nosso orgulho, nossa vaidade, nossas más inclinações, nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, bondosas, amorosas, para nos aproximarmos mais de Jesus, seguirmos mais Jesus e agirmos mais conforme Jesus espera de nós. Está ok? Então, por hoje é só, porque já são 10 da noite. Amanhã eu tenho que acordar cedo, porque é dia de cirurgia espiritual. Só que amanhã eu não vou trabalhar, vou receber. Eu não estou em condições de doar nada. Tá bom, gente? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecermos mais uma vez a oportunidade de sempre podermos estudar, nos aproximar de Jesus, de ler sobre Jesus, de entender o que Jesus quer de nós. Agradecermos a Maria Santíssima, essa mãe tão bondosa, carinhosa, amorosa, que sempre também está nos guiando da melhor maneira possível. Agradecendo os mentores de minha casa espírita, Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Maria de Lourdes. Agradecendo nosso amigo Chico, não sei porque hoje eu estou pensando no Chico muitas vezes. Agradecer esse grande espírito, esse grande amigo, dos nossos mentores espirituais, que possamos todos termos uma boa noite de sono. E para quem for assistir de dia, um bom dia de trabalho, de muitas realizações e de muita luz para todos nós. Que possamos sempre andarmos, seguindo e pisarmos nas pegadas do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijos no coração. Vou fazer o coração coreano, porque... Ah, não. Tenho que fazer esse aqui, é mais fácil. Como é que é? É assim, né? É assim. Beijinho. Amo vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.